Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, o capítulo 8 e o capítulo 9. É muito bom ter você junto conosco nesta noite. Nós estamos na live de número 32. Nós temos demonstrado que em 2 aos Coríntios, capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto a virtude da generosidade. Generosidade nos dias em que estamos vivendo é uma das virtudes das mais necessárias, porque a situação tem se agravado em muitos lares. As pessoas têm perdido seus empregos ou perdido seus negócios por conta desta crise que assolou o mundo inteiro. E esta é uma oportunidade equivalente à oportunidade que as igrejas da Macedônia e as igrejas da Acaia tiveram para manifestar a sua generosidade em favor da igreja de Jerusalém, dando assistência aos santos com seus recursos financeiros. Então, neste tempo em que há uma crise tremenda que abate sobre toda a humanidade, nós temos que entender que Deus já preparou uma provisão para o seu povo. Assim como havia uma provisão em Josué dentro do Egito, quando Israel sentiu a fome chegar em sua terra, Israel veio para o Egito, os irmãos de José vieram até o Egito, José já estava ali com tudo preparado para os receber. Da mesma maneira, esta crise que pegou de imprevisto toda a humanidade, não pegou de imprevisto nosso Deus. Pelo contrário, Ele estabeleceu a sua provisão. E essa provisão está na mão do seu próprio povo. Ele não precisa criar uma nova provisão, porque Ele já entregou essa provisão. Assim também quando Paulo está ensinando às igrejas da Acaia e da Macedônia como eles deveriam ser generosos para com a igreja de Corinto, com a igreja de Jerusalém, é porque a provisão já estava na mão deles. Não só estava na mão deles, como continuava na mão deles. Havia um ponto de partida e uma continuidade. Por que nós dizemos que havia um ponto de partida e uma continuidade? Porque o apóstolo Paulo, quando ele orienta a igreja de Corinto e as igrejas da Macedônia a se preparar para levantar uma oferta à igreja de Jerusalém, ele dá um requisito. Ele diz assim: olha, vocês tirem a oferta de vocês de acordo com a prosperidade de vocês. Traduzindo para a linguagem de hoje, o Senhor falaria da seguinte forma: vocês tirem a oferta de vocês de acordo com o rendimento de vocês, de acordo com a remuneração de vocês, ou de acordo com o lucro que vocês obtêm nos seus empreendimentos. Esta é a ideia. Por isso que, se na igreja primitiva, na época de Paulo, a oferta era levantada semanalmente, porque o pagamento era diário, mas o culto era semanal. Hoje, o culto continua sendo semanal, mas muitos recebem os seus recursos financeiros, ou recebe mensalmente, ou quinzenal, semanal, ou mensal, ou recebe, se for um empreendedor, a cada 3 meses, ou só no final do ano, depende de como é a distribuição do lucro na sua empresa. O fato é que há um determinado momento que nós temos recurso em nossas mãos, e nesta hora nós devemos estender os nossos olhos ao povo de Deus. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 13 e o verso 4. Essas 32 lives, e essa é a 32ª live que nós temos feito, é uma aplicação expositiva da palavra de Deus. Por isso nós estamos cavando fundo na palavra para entendermos toda a dinâmica que envolve o ato de ofertar. Ele não é só um ato de simplesmente retirar o dinheiro e colocar. Há toda uma estruturação de vida, todo um estilo de vida, toda uma mentalidade que se muda. Então, por isso nós estamos fazendo uma
análise expositiva desta palavra, segundo aos Coríntios 8 e 9. E nós chegamos no verso 13 e 4 do capítulo 9. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo, e vos encontrarem desapercebido, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. O apóstolo Paulo, ele no final do verso, e nós estamos fazendo a leitura na versão atualizada, diz assim, João Ferreira de Almeida atualizada, diz assim: não fiquemos nós envergonhados, para não dizer de vós, quanto a esta confiança. Quando nós lemos esse mesmo verso na corrigida, há uma mudança. Ele diz assim: a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo, e vos acharem desapercebido, não nos envergonhemos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. O apóstolo Paulo, ao ensinar a igreja de Corinto acerca da generosidade, ele tem um cuidado muito especial. Ele, em primeiro lugar, com quem é que ele está falando? Você vai dizer: César, ele está falando com a igreja de Corinto? Ok, deixe-me dizer uma coisa. A palavra igreja, no grego, significa assembleia. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que igreja, um indivíduo nascido de novo, novo convertido, nova criatura, tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, ele não é igreja. Um indivíduo isoladamente, por mais convertido e habitação do Espírito que seja, ele não é igreja. Outra coisa, quando nós falamos de igreja à luz do Novo Testamento, igreja significa assembleia, mas também significa corpo de Cristo. Então, quando Paulo ele aponta um lugar físico aonde a igreja está, ele diz: a igreja que se reúne na casa de, ou seja, os membros novos, nova criatura, nascidos de novo, justificados e regenerados em Cristo Jesus. Estes indivíduos estão reunidos numa casa adorando a Deus e aprendendo a palavra de Deus. Se eles se retirarem daquela casa, aquela é uma casa, não tem mais nada lá. Se nós passarmos na rua e lermos uma placa, igreja tal, aquele lugar está dizendo: este lugar é o lugar onde o corpo de Cristo se reúne quando ele se reúne. Aí se torna igreja, senão é uma placa designando um lugar que chama igreja, que não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento nunca é um lugar, nunca é uma instituição, nunca é uma parede, nunca é. Quando Pedro fala da igreja usando outras palavras, ele diz: nós somos como que pedras vivas. Quando Paulo fala aos Efésios, ele fala que nós somos edificados edifício e templo. Mas sempre quando se fala sobre um edifício de um templo, ele usa a palavra nós, quer dizer, nós reunidos em um determinado lugar formamos uma igreja. Então qual é o número mínimo para formar uma igreja em um dado lugar? Jesus deu esse número: quando 2 ou 3 reunirem em meu nome, eu estou no meio. Então ele está no meio, formou a igreja. Se um estiver sozinho, não formou a igreja. Ele é membro da igreja reunido na presença de Deus. Se 2 estiverem juntos, se formou a igreja. Porque 2 ou 3 reunidos, Cristo está no meio. Se formou a igreja. Então, igreja é uma comunidade. Então, quando nós falamos de igreja, quando nós estamos falando do corpo de Cristo, nós estamos falando de pessoas congregando juntas, unidas no mesmo Espírito. Nós temos a Igreja Universal, que são todos os salvos de todas as eras, seja da época de Jesus até os dias de hoje, todos os salvos de todas as eras que se converteram
em Cristo Jesus, nessa dispensação, chamada dispensação da graça, fazem parte da igreja, um novo homem, ok? E quando falamos da igreja local, nós estamos falando a igreja debaixo de uma liderança que congrega em um dado lugar, ou seja, não há como ter uma igreja sem ter uma liderança com aquela igreja. Por quê? Porque quando lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos lá a igreja, o anjo que está na igreja de Éfeso. Então, há uma liderança, há uma igreja. Paulo fala aos Efésios. Há um corpo do ministério que edifica os santos. Então, quando falamos de igreja, falamos necessariamente de uma liderança constituída sobre aquela igreja. Por isso ela se chama igreja local. Então, igreja não é um ajuntamento espontâneo. Por quê? Porque para que nós que recebemos Jesus possamos fazer parte de uma igreja local, temos que dar testemunho público da nossa fé e sermos batizados, então congregamos em uma igreja local. Agora entenda, não confunda a igreja local como um prédio em si. O prédio é um local, por quê? Porque cresce o número de pessoas e a gente precisa de espaço cada vez maiores para reunir toda a comunidade, ter o grande templo. Então nós temos a grande igreja local reunida, de repente num estádio de futebol, vai caber toda essa igreja, mas a igreja também se reúne nas casas, em pequenos grupos. Então nós temos muitas formas da igreja se reunir, mas não podemos nunca, é que fica tão gravado na nossa mente, igreja tal, numa placa, que a gente pensa, eu vou à igreja. Não, eu vou me reunir com outros membros formando a igreja naquele local. Esta é a ideia da igreja. Por que eu estou fazendo ênfase nisso? Porque Paulo, ele fala assim, olha, vocês têm que entender que vocês não podem ficar envergonhados diante dos macedônios por vocês não terem recolhido uma oferta à igreja de Jerusalém. Agora, qual é a lógica ou qual é a razão de Paulo dizer que é uma vergonha não recolher oferta à igreja de Jerusalém? Será que ele estava preocupado com o seu próprio ministério? Será que ele estava preocupado com o seu nome, com sua honra, com um líder que não consegue levantar recursos? Será que era isso que Paulo tinha em mente? Não era, porque quando Paulo chega e diz a eles, olha, não fique envergonhado, ele diz, não me envergonhem vocês mesmos, por causa deste firme fundamento de glória. O que Paulo está dizendo quando ele fala firme fundamento de glória? Vamos entender uma coisa. A palavra fundamento, no grego, é upostasis, que significa fundamento de alguma coisa, aquilo que tem fundamento, aquilo que confere com a realidade, forte confiança, segurança. Vamos entender o que Paulo está dizendo e por que dar oferta se torna um fundamento firme de glória. Como é que vamos colocar isso? Note uma coisa. Quando Paulo fala, igreja de Corinto, dê uma oferta para a igreja de Jerusalém, primeiro, ele usa a palavra igreja. Igreja. Igreja de Corinto. O que é igreja? Congregação, assembleia, reunião. Reunião de quê? De todos que estão debaixo de uma mesma fé, de uma mesma identidade, de um mesmo Deus, de um mesmo batismo. Quando nós olhamos para as igrejas hoje, igrejas locais, muitas vezes as pessoas dizem, olha, nós não precisamos de igrejas locais. As igrejas têm que ser uma coisa etérea, no sentido que eu posso me congregar na igreja que eu quiser, no sentido que eu posso passar o primeiro domingo na igreja A, o segundo domingo na igreja B, o terceiro domingo na igreja C e o quarto domingo na igreja E. Não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque quando nós congregamos numa igreja local, numa comunidade local, num grupo local, nós estamos falando que aquele grupo tem uma mesma identidade. Então ele tem uma mesma doutrina. Na Bíblia é colocado, estão debaixo da doutrina dos apóstolos. No entanto, quando olhamos principalmente as igrejas denominacionais, nós encontramos nas igrejas denominacionais corpos de doutrinas que
separam uma das outras. Então eu não tenho como ser batista e presbiteriano ao mesmo tempo. Eu não tenho como ser presbiteriano e metodista ao mesmo tempo. Eu não tenho como ser metodista e uma outra igreja neopentecostal ao mesmo tempo. Por quê? Porque o corpo de doutrina de cada igreja, ele é muito distinto. E ele tem uma finalidade naquela distinção. Então eu tenho que estar debaixo daquela doutrina ou daquele ensinamento. Se eu não concordo, eu posso sair daqui, mas eu não posso na segunda ser um, na terceira ser outro, na quarta ser outro. Em tese, eu posso ter todas as doutrinas comigo, mas eu tenho que respeitar a identidade de cada igreja local. Então eu não posso na Batista pregar como assembleiano, eu não posso na Assembleia pregar como batista. Eu estaria trazendo confusão no meio do povo de Deus, e Deus não é um Deus de confusão. Ok? Agora, entendido o corpo de Cristo, entendido a minha responsabilidade perante a igreja local, que eu estou unido a ela, e essa igreja local ela deve ter um corpo de doutrina consistente, porque se ela não tiver um corpo de doutrina que a ligue, a integre com as doutrinas da palavra de Deus, ela nem igreja poderia ser chamada, seria seita, ou seria qualquer outra coisa, menos uma igreja identificada com a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo, quando ele falava do que ele ensinava, ele dizia: eu prego todo o conselho de Deus. Então nós temos a doutrina dos apóstolos e a doutrina que Paulo faz menção, que é a doutrina de todo o conselho de Deus. Por que eu faço essa distinção? Porque Pedro, que foi o maior dos apóstolos, olhando para Paulo, ele diz: Paulo tem uma doutrina muito difícil de ser alcançada, e os incrédulos torcem aquela doutrina para a sua própria perdição. Quer dizer, Pedro, olhando para Paulo, ele diz: até eu tenho dificuldade de chegar no nível que Paulo chegou. Não sabemos se Paulo foi o que chegou mais, porque nós depois temos o último apóstolo, que é João, que tem o Apocalipse, uma revelação muito mais abrangente do que o apóstolo Paulo conseguiu talvez captar. O fato é que a igreja local tem a sua identidade. Mas por que eu estou de novo falando, enfatizando a igreja local? Porque independente da minha identidade na igreja local, eu tenho também identidade com todas as igrejas locais. Isso significa que todos nós somos um único corpo de Cristo. E nesse sentido, para finalidades específicas e pontuais, todas as igrejas locais podem se reunir para um propósito. Por exemplo, digamos que alguém queira tem um ginásio ou um estádio na sua cidade, e ele quer fazer uma grande campanha evangelística para encher 30, 40, 50 mil pessoas naquele estádio. Ele pode chamar todas as igrejas locais que convergem para uma mesma fé em Cristo Jesus e fazer uma programação conjunta para levar a população daquele local para aquele grande estádio. Mas depois que as almas são ganhas para Cristo, cada alma se volta para as igrejas locais, se identificando com aquelas igrejas locais que melhor traduz a sua experiência de fé. Ok, nós temos as igrejas locais, nós temos o mesmo Espírito que une todas as igrejas locais. Por que estou falando isso de novo? Porque nós estamos falando que as igrejas da Macedônia, que estão debaixo do ministério de Paulo, que as igrejas da Caia, que estão debaixo do ministério de Paulo, estão levantando um volumoso recurso para a igreja de Jerusalém, que está debaixo do ministério dos apóstolos, os 12, não de Paulo. Então, há uma condição em que uma igreja local de uma denominação pode perfeitamente ajudar financeiramente a igreja local de outra denominação. Porque quando nós falamos da generosidade, ela não está limitada às 4 paredes de uma igreja. Ela está focada no corpo de Cristo, nisso que Paulo chama do firme fundamento de glória. Significa, eu estou imitando o modelo que é Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza pudesse enriquecer quem está passando necessidade. E de novo, nós temos que
trazer na nossa mente o significado das coisas. Porque quando você fala assim, Jesus se fez pobre. Ok, significa que ele não tinha nada. Não tem nada. Pobre é não ter. Pobre é não ter patrimônio, não ter riqueza, não ter dinheiro, não tem nada. Agora, você vai dizer, César, é impossível viver no mundo sem nada. O que você está falando? Vai ser monge? Vai fazer um voto de pobreza? Quando nós falamos ser pobre, nós estamos falando de ser pobre desapegado da riqueza. Quando nós estamos falando ser pobre, nós estamos falando ser pobre dependente de Deus. Quando nós falamos ser pobre significa estar em conexão com Deus, colocando diante dele o que precisamos. Então, qualquer um que ore o Pai Nosso, qualquer um, não importa a escala social que ele se encontre, vai chegar no momento da oração que ele vai dizer, Pai, dá-me o pão. E aí, você vai olhar para uma pessoa que é rica, muito rica, em que ele está de braço cruzado o dia inteiro, sem fazer absolutamente nada. E ao final do dia, é depositado no pé dele uma coisa chamada rendimento, que está trabalhando por ele sem ele fazer nada. Aí você vai dizer, então esse indivíduo que está de braço cruzado, apenas esperando o rendimento bater na sua porta, e ele sabe que vai bater, porque ele sabe que o rendimento está acontecendo dia e noite sem parar, ele não vai poder orar o Pai Nosso, ele vai dizer, Pai Nosso, dá-me o pão. Não precisa dar, porque o rendimento vai chegar aqui. Aí chega uma pandemia, quebra as empresas e faz o quê? Olha só como são as coisas. O homem mais rico do mundo, é um nome difícil de falar, o Buffett, uma coisa assim. Este homem, agora recente, ele vendeu toda a sua posição numa loja de varejo. Ele tinha 1% da loja de varejo, mas ele é o homem mais rico do mundo. E aí alguém fala, mas por que esse cara vendeu 1% na loja de varejo? Porque a pandemia está transformando o mundo digital. E ele está olhando para a pandemia e dizendo, aquela loja de varejo que me deu renda por mais de 30 anos ou 40 anos, pode parar de me entregar essa renda, porque se for para o mundo digital, eu não vejo eles aptos a entrar nesse mundo, então eu vou perder dinheiro. Ele move o seu dinheiro. Por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a economia é cíclica e qualquer um, em qualquer posição, pode perder o que tem. Por isso todos precisam ser dependentes de Deus e dizer, Pai Nosso, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, este que é pobre, que está na dependência de Deus, se descobre que tudo que ele tem em termos de riqueza material pertence a Deus e ele é mordomo, mesmo que nominalmente a riqueza esteja sob sua posse. E aí o que ele faz? Ele olha para o dinheiro que ele tem, ele olha para o lado, ele vê um santo passando necessidade, ele entende a lei do maná, que Deus manda maná para que cada um coma segundo aquilo que pode comer. O que tem na mão dele é muito mais do que ele pode comer. Por óbvio, ele é o homem que Deus colocou como José na terra. Aquele que tem a capacidade de estender o seu recurso ao seu irmão que está passando necessidade. E eu estou dizendo ao seu irmão da fé. Por quê? Porque quando José se elevou no Egito, ele colocou o Egito inteiro como escravo dele. Mas quando a família dele chegou do Egito, ele deu tratamento diferenciado no Egito. O reino de Deus não é igual às leis brasileiras. As leis brasileiras dizem que o governo é impessoal. Então parente não pode ser contratado por parente. Agora, na Bíblia não funciona assim. Por quê? Porque Jesus contrata, vamos colocar nesse termo para fazer a mesma percepção, Jesus contrata Pedro e chama o seu irmão João junto. Jesus contrata João e chama o seu irmão junto.
Então, no reino de Deus, você vai encontrando famílias inteiras servindo ao Senhor. Por quê? Porque lá no princípio, Deus instituiu a família. Então, ele trabalha através de família. Quando Deus chama Abraão, ele diz: será abençoado tu e todas as famílias da terra. Quando Paulo fala para o carcereiro, ele diz: será salvo tu e toda a tua casa. Então, o chamamento de Deus é um chamamento para a família. É por isso que quando a igreja, quando alguém olha para si, olha para a sua condição financeira, e ele percebe que ele tem muito mais do que ele precisa, ele não vai desfazer a sua riqueza para alimentar os santos. Não é isso. Paulo diz: segundo a tua prosperidade, segundo aquilo que está entrando para você, ajude, dê assistência aos santos. O judeu tinha um princípio. Para um não judeu, empréstimo a juro. Para um judeu, o dinheiro era dado para ser retomado depois sem o pagamento de juro. Então há uma distinção entre o povo de Deus e o reino das trevas. Nesse sentido, podemos dizer: Deus vai cuidar dos seus, Satanás que cuide do deles. Por outro lado, o reino de Deus, estando desta maneira, cada um cuidando do seu irmão, Jesus disse e orou a respeito, dizendo: quem está lá no mundo debaixo do jugo maligno, em que prevalece a avareza, olhando para os cristãos que estão se amando mutuamente, vão dizer: veja como eles se amam, como eles se ajudam, como eles levantam um ao outro, como eles fazem toda a diferença. Então, com isso nós podemos entender Tiago. Tiago capítulo 2, verso 15 e 17, ele fala, e o título dessa fala de Tiago podia ser o mesmo que Paulo deu aos Coríntios: firme fundamento de glória. Qual é o firme fundamento de glória? Tiago vai colocar de forma nua e crua para nós entendermos do que ele está falando. Ele diz: se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, comida para fortalecer o corpo humano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Aí ele continua: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por que Paulo diferencia a fé da obra? Vamos entender. Por que Paulo está diferenciando a fé da obra? A fé significa o seguinte: eu quero para a minha vida a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz: não seja insensato, mas compreendei qual seja a vontade de Deus. Ok? Então eu quero a vontade de Deus. Eu quero um ato racional. Eu quero a vontade de Deus e vou me preparar para essa vontade racionalmente. O nosso culto tem que ser um culto racional. Eu vou olhar para a palavra de Deus e vou entender racionalmente como é que Deus quebra as crenças limitantes que estão dentro de mim para que eu possa sair do meu ciclo de pensamentos baixos, restritos, negativos, e coloque os meus pensamentos nos pensamentos de Deus, pensamentos altos, de abundância, de riqueza. Isso é a mudança da minha mentalidade, isso é a renovação da minha mente. Mas o que acontece na minha mente tem que descer para o meu coração. Ela tem que tomar forma no meu coração. Aquilo que eu creio, aquilo que eu quero, que é a vontade de Deus, eu tenho que me apegar a ela. É quando o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, assim como a corça anseia pelas águas.
Significa que aquilo que eu quero tem que palpitar o meu coração. Eu tenho que desejar as coisas que Deus deseja. Eu tenho que vibrar pelas coisas que Deus vibra. Eu tenho que odiar as coisas que Deus odeia. O meu coração ele tem que vibrar. Ou seja, quando há uma conexão entre a minha mente e o meu coração ele pulsa por aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero é aquilo que Deus quer. Eu passo a crer que Deus pode me dar. Não significa que Ele vai me dar, mas eu começo a desenvolver a minha esperança, a minha expectativa. Eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Eu creio que ainda em minha carne eu verei o meu Redentor. Quem disse isso foi Jó. Jó estava numa cama, a pele dele estava caindo em pedaços, ele se coçava com telha, e quando ele se coçava, saía carne junto com a telha. Imagina, sei lá como era o corpo de Jó, e Jó naquela situação terrível, ele dizia, eu creio que eu ainda verei o meu Redentor. Ele estava crendo, quer vivo, quer morto, ele sabia que ele veria o seu Redentor. Como muitas vezes a gente está numa situação praticamente de morte, que a gente não vê mais esperança de vida, e você fecha os olhos e fala, acabou, mas eu creio que eu verei Jesus, eu vou morrer e vou ressuscitar. Isso é crer que Deus tem poder para articular coisas, para fazer coisas, mas isso não é fé. O que é fé? É a materialização do que você crê. É o impacto externo, no mundo externo da tua fé. Por exemplo, se você crê que o Espírito Santo habita em você, e essa crença ela é tão forte que ela toca o teu coração e ela muda a sua mente, e se o Espírito Santo, o fruto do Espírito é a alegria, o qual é o resultado no teu semblante? A alegria do Senhor é a minha força. Significa que eu estou materializando a minha fé. Eu creio que a alegria do Senhor é minha força, mas se ela de fato é minha força, ela vai expressar no meu semblante, ela vai mudar os meus lábios, o meu sorriso, o contorno da minha face, o brilho do meu olho. Quando a pessoa me enxergar, ela vai olhar e ficar absolutamente perplexa, e ela vai dizer, como disseram acerca de Estevão, todo mundo jogando pedra em Estevão, e pedra para matá-lo, e vão conseguir matá-lo de tanta pedra, mas eles olham para ele e dizem, é como se fosse o rosto de um anjo. Mesmo sendo apedrejado e pronto a morrer, o brilho do rosto, a alegria do rosto era tão forte que impactava as pessoas que jogavam pedra. Isso é manifestação externa da fé. E aí, se ele crê que Deus pode fazer prosperar o seu caminho e dar-lhe governo das nações, como fez com José, ele vai ficar rico por causa da sua fé. Agora, a fé lhe alcançou um resultado. A fé lhe trouxe uma prosperidade. A prosperidade está na sua mão, você não precisa fazer mais nada. Aquele homem que colheu uma grande colheita jamais vista na sua vida. Ele disse, minha alma cruzou o braço, vamos comer, vamos beber, vamos nos regalar, deixando tudo isso no celeiro. Isso vai gerar uma renda para nós, não precisamos fazer mais nada. E o que Deus diz? Louco! Vou pedir a tua vida hoje a Deus, o que você vai fazer com esse excedente? O que você pode fazer com isso que está sobrando? Você é doido. Por que doido? Porque o fim e fundamento de glória é eu enxergar esse excedente, olhar para o lado, enxergar o meu irmão, se o irmão estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós dizer, vai em paz, mas você já tem o que ele precisa, como que você manda ele embora? Aí é obra, não é mais fé.
Porque a fé você já operou ela, já operacionalizou ela. A fé já colocou o que é necessário na tua mão. Mas está aí alguém precisando do que você tem na tua mão. E aí você vai dizer o quê? Eu preciso de fé para fazer oferta? Não, você precisa de fé para ter renda, porque tendo renda você pode fazer oferta. A oferta não depende mais da fé. A oferta é um ato voluntário, é uma alegria, é algo que toca o teu coração, é um firme fundamento de glória. Por quê? Porque através da tua oferta você está enxergando o corpo de Cristo, a igreja. A generosidade é o antídoto para os últimos dias. Porque 2 Timóteo 3, 1-4, Paulo começa dizendo, e sabe, porém, isso, nos últimos dias. Entenda uma coisa, se Paulo está aqui vai dizer assim, olha gente, está tudo bem agora, mas nos últimos dias, está tudo bem agora, mas nos últimos dias, aqui está a cruz de Cristo. Ok? Aqui está a linha do tempo. Ok? Paulo chega e diz assim, primeiro, aonde que Paulo está? Paulo está aqui, um pouquinho adiante. Ele foi o último homem que viu Jesus Cristo ressurreto. Ele diz que foi o último dos apóstolos que viu o Cristo ressurreto. Então, da morte de Cristo, aqui está Cristo andando. E aí aqui está Cristo sentado no céu. E aí o trono de Deus ali. E Cristo está lá. E Paulo está aqui. E Paulo fala, olha, lá na frente vai ter dias, tempos difíceis. Lá na frente. Que dia que é esse lá na frente? Que dia que é esses dias difíceis? Quando começa a marcação desses dias difíceis? 1948. O que aconteceu em 1948? Israel se tornou nação. Agora, entenda uma coisa. Israel se tornou nação. Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. Quando nós pegamos a história, aqui está a história, e voltamos a história para trás, nós vamos chegar num homem chamado Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 tribos. Se Jacó teve 12 tribos, antes de Jesus existia Antes de Jesus, nós tínhamos Israel. Depois de Jesus, nós temos a igreja. E antes de Israel, nós tínhamos a linhagem santa. Quem era a linhagem santa? Vai andando, você pega Adão, pega Sete, vai andando, pega Enoque, que andou com Deus, pega Lameque, pega Metusalém, chega até Noé. Então, Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Só que a partir de 1948, quem é que nós encontramos aqui? A Israel. Então note, linhagem santa, Israel, igreja, Israel. O que significa Israel na sua terra? Deus não precisa mais da igreja na terra. Simples. Você vai dizer, mas pera lá, como que Deus não precisa mais da igreja na terra? Porque se Deus tirar a igreja da terra, Israel está na terra e Deus não fica sem testemunho na terra. Então, desde 1948, se o arrebatamento da igreja não aconteceu antes de 48,
Agora a probabilidade é muito maior, porque se tivesse acontecido antes de 1948, Deus teria que ter trazido Israel para a sua terra antes de 1948, mas não foi assim. Israel não se tornou nação antes de 1948, então também Deus não precisava levar a igreja. Agora que Israel está como nação, a igreja pode ir embora. Entenda a palavra profética. Hoje, Israel está lá, Israel está em guerra. Enquanto Israel estiver em guerra, a igreja está na terra. Quando Israel ficar em paz, aí o perigo aumenta. Por que o perigo aumenta? Porque o dia que Israel assinar um acordo de paz, ele estará assinando um acordo de paz com o anticristo. E a partir dali começa a 70ª semana de Daniel. Qual é a visão então que nós temos que enxergar? Que adianta nós acumularmos a riqueza conosco, e esperando que os dias vão ser melhores, quando Israel já está no lugar, e Jesus já pode voltar para buscar o seu povo e Israel. Só que antes dele buscar Israel, ele tira a igreja. Então qual é a nossa expectativa? Firme, fundamento de glória. Nós temos que estar olhando os nossos irmãos, ninguém pode ficar para trás. Por que nós estamos então falando de generosidade e não de prosperidade? Porque o generoso sabe que a riqueza está na sua mão. O próspero sabe que precisa alcançar riqueza. O próspero, ele pega a sua crença e transforma em fé, e a riqueza está na sua mão. Mas quando ele tem a riqueza, ele sabe que nos últimos dias virão tempos difíceis. Esse tempo que começa em 1948, porque a característica da humanidade depois de 1948 é esta: os homens serão egoístas. É que meu celular está aqui, está me filmando. Se eu tivesse um celular na mão, qual é a visão que nós temos do celular? Eu fui no shopping e tinha 7 jovens sentados. Fizeram um grande círculo sentados. Todos eles estavam olhando para o celular. Eles não conversaram uns com os outros. Todos eles estavam olhando para o seu celular. O que é isso? Egoísmo. Você se volta para aquilo que está diante de você. Aí você vai dizer, pera lá, César, se ele está olhando para o celular, ele está falando com alguém dentro do celular. Então ele não é egoísta, ele está conversando com alguém, ele não quer conversar com quem está do lado dele. Ele está conversando com quem está dentro do celular. Então ele não é egoísta, ele tem uma comunidade ali, ele está falando com a comunidade. Vamos ver se ele está falando com a comunidade? Você sabia que a nossa mente é capaz de acreditar numa mentira pensando que ela é verdade? Ok. Observa só. Eu vou conversar com alguém dentro do celular no teclado. E eu vou ler o que está acontecendo. Oi? Ele responde. Oi. Tudo bem com você? Ele responde, está tudo bem comigo. Eu pergunto, você está passando por alguma luta? Ele responde, você não sabe como têm sido os meus dias difíceis, ok? Agora eu vou conversar com alguém que está na minha frente, de novo. Oi, ele vai, oi. Eu digo, você está bem? Ele fala, você não sabe o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo com você? Ele vai me responder, eu estou passando por uma grande luta. Aí você diz assim, tá vendo, César? Eu estou conversando com um cara aqui que está passando uma luta. Se eu estivesse falando com essa pessoa, eu também saberia que ele está passando uma luta. Então, eu estou me relacionando com alguém no celular. Vamos rebobinar a fita e fazer de novo? Presta atenção. Oi. Oi. Você está passando por alguma luta? Sim, estou passando por uma grande luta. Você está precisando de ajuda? Sim, eu preciso de ajuda. Ok? O que eu fiz? Eu conversei teclando com alguém no celular e falei com as minhas palavras, porque eu estava lendo. Só que eu li em voz alta e você me ouviu. Eu li em voz alta. Agora eu pergunto para você, quando eu disse oi, ele respondeu oi.
Quando eu disse, você está passando por uma luta? Ele respondeu, sim, estou passando por uma luta. Agora eu pergunto, você que está me ouvindo, quando ele respondeu para mim, que eu estou lendo, e eu li o que ele respondeu, você ouviu a minha voz ou a voz dele? Você ouviu a minha voz ou a voz dele como reflexo da tua leitura? Sabe por quê que você conversa com alguém no celular e não conversa com alguém que está do teu lado? Porque quando você conversa com alguém no celular, tudo acontece na tua mente e no teu pensamento. Você ouve a tua própria voz. É como se você conversasse com você mesmo. Sabe quando você está no quarto e diz assim, que luta minha vida, quem vai me ajudar? Como que eu vou sair dessa? Bem que meu pai podia chegar para mim e dizer, olha meu filho, eu vou te dar uma força. Por que meu pai não me dá essa força? O que eu estou fazendo? Criando uma conversa mental. Quando eu leio na internet, o que eu estou fazendo? Criando na minha mente uma conversa mental. A única diferença é que ao invés de eu escrever ou pensar na outra parte, a outra parte já escreve. Então eu estou lendo. Resultado, a conversa no celular é a intronização do egoísmo. Agora, você vai, mas qual a diferença então de eu conversar com o indivíduo? Vamos voltar de novo à conversa aqui no celular. Eu estou dizendo, oi, tudo bem? Aí, a menina do outro lado vai dizer, tudo bem. Aí eu digo assim, você pode tirar tua roupa? Ela vai dizer, eu posso. E ela tira a roupa. Aí você vai falar, mas por que ela tirou a roupa? Vamos agora para a conversa, na conversa aqui. Eu chego para ela e falo, oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Você pode tirar a tua roupa? Ela me dá um tapa na cara. Ué, por que na internet ela tirou a roupa e quando eu perguntei ao vivo ela me deu um tapa na cara? Porque na internet, quando eu falo e leio o que estou lendo, eu estou lendo na minha cabeça e a minha cabeça não passa pelo crivo da consciência, porque a minha consciência acha que eu estou pensando comigo mesmo. Então se eu tiro a roupa, é porque eu acho que devo tirar, já que estou pensando em tirar, então tirei. Não tenho crivo. Agora, se eu estou conversando com alguém, eu estou aqui e ele está ali, ele é a voz dele falando comigo, e a minha consciência diz, está errado. Está errado. Então, quando nós falamos de egoísmo, veja o que o egoísmo vai produzindo. Ele vai fazendo a pessoa se voltando cada vez mais para dentro de si. E Paulo vai falar de um firme fundamento de glória. E ele vem e diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 4, 7 e 8. Nós não vivemos para nós. Então ele está dizendo, você quer a minha vontade? Quero. Você tem desejo pela minha vontade? Tenho. Você crê que eu posso fazer isso? Posso. Você tem fé que eu ponho dinheiro na tua mão? Tenho. Então está aqui o dinheiro. Agora, que eu tenho dinheiro na mão, eu não vivo para mim mesmo. Olho para o meu irmão, ele passa necessidade, eu olho para a minha mão, retiro o que eu preciso e entrego o que ele precisa. E assim a igualdade, porque eu sou José que Deus levantou na vida do meu irmão. Eu me adiantei ao tempo e o dinheiro chegou na minha mão num tempo de crise para ele, não para mim. Porque eu vim calçado. A minha sabedoria e a minha fé me permitiu chegar nesse dia calçado. Mas ele não. Ele é os 11 irmãos de José saindo do Egito com a mão na frente e outra atrás, prestes a morrer. E José podia dizer, olha, eu cheguei na frente, o dinheiro é meu, a fortuna é minha, a casa é minha, o carro é meu, eu não dou nada para você não. Vai trabalhar, vagabundo. Deus te colocou nessa posição para você estender a mão ao teu irmão, sem cobrar nada de volta, sem cobrar juro dele, para que ele possa levantar e ficar na mesma condição que hoje você ocupa, porque ele vai alcançar espaço ao sol, porque você vai construir esse espaço para você, e você o chama de vagabundo? O que você está dizendo?
a respeito de você mesmo? Que você alcançou a tua riqueza pela força do teu braço? Que Deus não viu lá no passado que naquele dia Ele precisava exatamente de você, na posição que você encontra, do jeito que você está, na riqueza que você possui, com a capacidade financeira que você tem, com a condição de você poder mudar a vida do teu irmão, e você quer viver para você ter mesmo? Ageu capítulo 1, verso 4, a casa é tempo de habitardes vós em casa paineladas, enquanto essa casa, que é a casa de Deus, permanece em ruína. A casa é tempo de você aumentar a tua riqueza, o teu patrimônio, a decoração, tudo, e só pensando em você. Apainelado significa o quê? Uma casa adornada com painéis, uma casa enfeitada e cheia de painéis. E colocando para o Novo Testamento, acaso é tempo de juntardes riqueza enquanto almas precisam ser ganhas, santos precisam ser amparados? Vamos trazer um homem cheio do dinheiro aqui nessa conversa conosco? Pois não? Você é um homem rico? Sou um homem rico. Como é que funciona a tua riqueza? Eu tenho uma empresa. Esta empresa, ela trabalha e ao final do tempo, eu tenho um capital nela, ao final de um tempo, de tempo em tempo, o lucro dessa empresa, parte é revertido nessa empresa para continuar crescendo e uma parte é me entregue. Ah, qual que é o teu patrimônio? Qual que é o faturamento da tua empresa? Ah, o faturamento da minha empresa é 50 milhões de reais. Uau! E qual é a tua renda, o teu lucro? 50 milhões de reais, 10% dá 5 milhões de reais. Todo ano eles me entregam 5 milhões de reais. Uau, 5 milhões dividido por 10 dá 5 milhões, dá 500 mil por mês. 500 vezes 10 dá 5 milhões, 500. Você ganha 500 mil por mês, um pouco mais, um pouco menos que isso, 450 mil por mês. Uau! E o dinheiro está na tua mão? Sim, é o 450 mil, porque os 50 milhões é da empresa, não é dele. A parte dele é o lucro, ele sabe disso. E aí você chega para ele, olha, o povo de Deus ali está passando fome. Será que você pode ajudar o meu povo? Da minha carne, que eu tenho o mesmo espírito dele. Com esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou ajudar. Ele não está pegando 50 milhões e dando para o povo de Deus. Ele nem está pegando 5 milhões, porque 5 milhões é o lucro de 50 que ele recebeu. Ele está pegando uma parte do seu lucro. Grande parte fica com ele, mas ele está entregando a sua renda, a sua prosperidade. Então ele não está decorando simplesmente a sua casa. A sua casa, ora... Se você tem um patrimônio de 1 milhão, de 1 bilhão de reais, ora você vai comprar um carro para você vai comprar um carro de 200 mil reais, de 500 mil reais, de 1 milhão de reais. Não faz diferença para você, porque o que você tem acima de você é muito grande. Agora que eu sou pequenininho, preciso de 1.000 reais, eu olho para você, a tua renda... é infinitamente maior do que o meu salário, mas a tua renda é infinitamente menor do que a tua riqueza. Então Paulo está falando, não é da tua riqueza lá final, porque quando Jesus se fez pobre, o pai ficou administrando a riqueza inteira dele. E quando ele pedia para o pai, como é o caso, como é que vamos alimentar uma multidão? Aparece um jovem com 2 pães e 5 peixes, Jesus pega aquele pão e esse peixe, agora sim ele tem condição de alimentar, que ele não tinha antes. Mas alguém lhe passou na sua mão. Deus proveu aquela criança com pão para chegar na mão de Jesus. Mas o que Jesus faz? Apresenta diante de Deus, devolve a multidão e pronto, ele não tem mais nada na mão. Ele ficou pobre de novo, mas a pobreza dele enriqueceu aquela multidão, porque ele soube levar para a presença de Deus, converter em riqueza e transmitir para aqueles que precisam dela. Então nós temos que entender que quando o Senhor fala não acumuleis tesouro sobre a terra, ele está dizendo o tesouro da tua renda. Ele não está dizendo o tesouro do teu patrimônio. Se eu tenho uma empresa e eu sou sócio daquela empresa, aquele capital pertence à empresa. A única coisa que me pertence da empresa, eu pessoa física, é o lucro que ela me entrega.
É desse tesouro que estou falando, porque aquilo tem uma vida própria, por isso chama pessoa jurídica. Ela tem a sua vida própria, que é independente da minha, e ela tem que administrar e gerar riqueza. E assim que a riqueza chega na minha mão, que é uma parte daquilo que é a riqueza, esse é o tesouro que está na minha mão. Não é desfazer da minha participação em todas as empresas. É eu desfazer daquilo que é a minha renda, a minha receita, o meu salário, aquilo que sobra, aquilo que depois de pagar as minhas contas está na minha mão. Você vai dizer, então eu tenho que pagar primeiro para entregar a riqueza depois? Não. Quando Deus abençoa, o que você tem na tua mão é muito mais do que você precisa. É por isso que a igreja de Macedônia, na sua extrema pobreza, ela se viu em grande riqueza de generosidade, porque mesmo naquela condição, ela encontrou riquezas para entregar a Jerusalém. Paulo, quando ele fala do firme fundamento de glória, ele diz assim: a oportunidade que vocês têm de levar riqueza para Jerusalém, levar uma oferta a Jerusalém, é uma oportunidade de mostrar a sinceridade do seu amor. Então, quando Tiago diz, olha, a fé já fez o trabalho, você tem na tua mão o que ele precisa. Agora, você vai comer o que você precisa ou você vai estender até ele? Se você comer o que você precisa, a tua fé não serve para nada. Porque ela está fazendo você gerar riqueza aqui nesse mundo. Mas você não usa a tua riqueza para granjear amigos. Você não faz os outros se abençoar, os outros se servirem daquilo que você tem. Nós fomos chamados para sermos mordomos de Deus. Nós fomos chamados para sermos a mão de Deus na necessidade do nosso irmão. Nós somos chamados para sermos provedores. Isto não é obra. Aliás, desculpe, isso não é fé. A fé é você ter o dinheiro na mão. A obra é você usar o dinheiro liberalmente, voluntariamente, movido pelo amor, para atender a necessidade do teu irmão. Então nós temos que entender, a fé materializa a sua crença e coloca o recurso na tua mão. A obra é você pegar o recurso que está na tua mão e liberalmente, movido por um sentimento de pertencimento, entendendo que aquele irmão faz parte da mesma família, sabendo que o Espírito Santo que está em você está naquele irmão. Então você estende a mão para ele, você supre a necessidade dele, você põe ele de pé, e aí ele vai poder estar na mesma condição de você mais à frente, porque ele vai te usar como exemplo de vida, de estilo de vida. Ele vai entender por que ele não está conseguindo alcançar a mesma posição que você está, porque ele vai ter um exemplo concreto de um homem que quis a vontade de Deus, que se apaixonou pela vontade de Deus, que creu que Deus podia fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida, que pela fé materializou a vontade de Deus e a riqueza chegou na mão. Agora você olha para o teu irmão, entrega essa riqueza para ele, e ele olhando para a sua vida, ele vai perguntar, como é que você conseguiu ter essa riqueza na tua mão? E você vai ensinar a ele, eu quis a vontade de Deus, me apaixonei pela vontade de Deus, creio que isso era possível e a minha fé colocou isso na minha mão e eu estou te dando liberalmente na tua mão. Agora, você, com o que está na tua mão, você pode fazer a mesma coisa. Use o que eu te dei, aplique de maneira sábia e você vai construir também o seu próprio patrimônio. O teu patrimônio vai entregar uma renda na sua mão e você poderá fazer o mesmo que eu estou fazendo com você, te dando uma injeção de ânimo, de riqueza, de conforto, de graça, porque eu estou no firme fundamento de glória. Que o Senhor seja louvado e que você possa fazer esta mensagem
ser disparada por esse aviãozinho para muitos outros e edificar muitas vidas. Esta é a live de número 32 e na próxima live eu vou explicar como podemos vencer a luta da carne. Por quê? Porque nesse contexto todo nós temos ainda que trabalhar contra ou sabermos trabalhar para a nossa velha natureza não tomar o seu lugar e impedir que a nossa fé fique morta por não se traduzir em obra, porque a nossa avareza toma conta do nosso coração e nós passamos a viver tão somente para nós mesmos e não como uma bênção de Deus sobre a face da terra para estender a mão ao outro. Então é isso que nós vamos tratar na próxima live. Que o Senhor seja louvado.